Eu queria comentar aqui rapidamente sobre um outro assunto que eu considerei muito, muito, muito bizarro que aconteceu essa semana, que foi aquele julgamento toscão no STF sobre se a palavra mãe desrespeita as pessoas trans, sobre se a palavra mãe deve constar nos formulários do SUS, se deve constar no DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. Vocês viram isso? Rolou. Quer dizer, está rolando, porque ainda não encerrou esse julgamento. Vocês viram isso? Pois bem, trata-se da ADPF 787. Ela foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Sempre eles, né? Quando não são eles, é o PSOL. Mas dessa vez foi o PT. Então, o Ministério da Saúde já tinha aceitado, já tinha acatado um pedido do partido para substituir a palavra mãe e pai por parturiente. Parturiente, a pessoa que fez o parto. A pessoa que deu à luz. É o parturiente. E substituir também ou por parturiente ou por responsável legal nas declarações de nascido vivo. Então, quando nasce, né, o bebezinho, você recebe lá um documento chamado DNV, Declaração de Nascido Vivo. E tem lá o nome do pai, o nome da mãe. E eles estão achando isso tudo muito ofensivo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: peraí, mas todo mundo, 100%... Olha só, eu vou garantir uma coisa aqui para vocês agora, algo muito sério que eu vou falar aqui. Eu posso garantir que 100% das pessoas que estão aqui assistindo a essa live, 100% das pessoas que assinaram a petição da ADPF e 100% das pessoas que estão vivas no mundo neste exato momento tem o quê? Tem uma mãe. Tem ou tiveram, né? Pode já ter morrido. Eu garanto a vocês, 100% das pessoas do mundo que estão vivas neste exato momento, e também as que já morreram, têm ou tiveram uma mãe. Esse pessoal nasceu do quê? Então, é o tipo de discussão assim que a gente olha assim, sabe, parece Hermes e Renato, parece sei lá, uma esquete do Cacete e Planeta. Não parece? Isso não é sério. Quando você leva uma discussão dessa para um tribunal, ali tudo filmado, televisionado pelo TV Justiça, que, aliás, leva um pau do TV Injustiça, né? Só para fazer um comentário aqui, TV Justiça leva um pau do TV Injustiça. Enfim, tudo aquilo ali televisionado e eles discutindo isso a sério. Você pensa, eles não estão ajudando em nada. Eles só estão piorando, fazendo com que essa discussão seja realmente levada a sério pela sociedade, quando isso não deveria ser sério. Ninguém no mundo deveria aceitar discutir esta questão a sério. A partir do momento em que você discute isso a sério, você está legitimando esta dúvida, abre aspas, se deve colocar mãe, se não deve colocar mãe, se tem que escrever parturiente ou não. A partir do momento que você discute isso a sério, você legitima essa discussão como sendo uma discussão razoável no mundo. Estão discutindo isso, então isso é algo que pode ser discutido, isso é um assunto pelo menos polêmico, digno de ser discutido. Não, isso não é um assunto digno de ser discutido. Esse assunto já deveria ter sido encerrado ali de antemão. Essa inicial não deveria nem ser recebida.
Tá, tudo bem, outro ministro recebeu. Já é pegar dar o voto ali de cara. Esta ação não tem o menor cabimento, uma vez que todo mundo tem pai e mãe. E encerra o assunto e segue a vida. Isso não é para ser discutido a sério, mas está lá sendo discutido a sério. É a mesma coisa quando você discute a sério gênero. Fulano se sente isso, se sente aquilo. E eleva, dá uma dignidade a essa discussão que ela nunca deveria ter. Então, eles estão dignificando uma discussão que jamais deveria alcançar esse status de discussão digna. Mas, enfim, rolou, tá rolando. E eu não queria deixar de falar disso aqui. E por causa disso, o Gilmar Mendes, ele deu no voto dele, assim, todo mundo sabe aqui que o Gilmar, ele não é um comunista, ele pode até, por meio de algumas ações dele, até ajudar os comunistas, mas ele mesmo, o Gilmarzão da Massa, ele não é um comunista. O partido dele é o partido do Gilmar, ele é gilmarista. Então ele sempre vai fazer o que interessar para ele. Ele está muito distante de ser um esquerdista. Só que se precisar, em algum momento, ajudar o esquerdista, ele vai ajudar, porque ele é fisiológico. Ele vai atuar de acordo com os seus próprios interesses. Então, o Gilmar, que para mim passa muito longe de uma figura que curte o wokeismo, que curte essa discussão de gênero. O Gilmar, ele viu a oportunidade de se esquivar nesse julgamento aí, e ele votou pelo arquivamento, sem discutir o mérito da questão. Ele, não, Ministério da Saúde e tal, já acatou, não sei o quê, então vamos arquivar. Nem entrou no mérito, para não arrumar confusão com os esquerdistas, não ter que se comprometer com nada e manter ali a boa vizinhança. Depois ele reconsiderou para pedir vistas. Aliás, é vergonhoso isso, né? Você pediu o arquivamento do negócio e depois, não, peraí, eu pensei melhor aqui. Pô, já votou. Você só pode mudar uma decisão judicial por embargos de declaração ou por algum errinho material que você tenha visto depois, você vai lá e só conserta o erro material e a vida segue. Você não pode mudar a substância da decisão judicial. Mas esses caras são muito toscos, né? O Edson Fachin, diferentemente do Gilmar, ele disse que a questão deveria ser analisada com mais calma. Por quê? Porque se você arquiva esse processo e não julga o mérito, um dia o Ministério da Saúde pode cair em outras mãos, ou seja, pode cair nas mãos da direita e podem reverter esse entendimento. Então, o Fachin está querendo garantir a questão judicialmente, para que depois não se alegue, não, mudamos o entendimento aqui no Ministério da Justiça, agora que, sei lá, temos um novo presidente de direita e mudamos o entendimento. Então, o Fachin está querendo realmente julgar o caso, muito provavelmente para dar provimento à ADPF, para que depois, um dia, sobrevindo um governo de direita, a questão está decidida pelo STF. Eles são muito malandros, né? O PT ele argumenta que a atual estrutura do SUS viola o direito à saúde, ao dificultar o acesso à saúde dos chamados trans, das chamadas pessoas trans. Eles dizem que existiria uma incompatibilidade entre a identidade de gênero dessas pessoas e os formulários que são fornecidos pelo SUS. Então, você não conseguiria preencher adequadamente os formulários e essas pessoas ficariam sem atendimento. E isso configuraria um tratamento discriminatório. E é tudo muito tosco. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que a AGU, lembra a AGU do Bessias?
A AGU se manifestou pela improcedência da ADPF. Essa aí, olha, eu fiquei surpresa. A AGU se manifestou pela improcedência, dizendo que o Ministério da Saúde já tem políticas LGBT e que essas adaptações no sistema já foram feitas e está tudo certo, não precisa mudar mais nada. O MPF, também, Paulo Gonet, saiu pela tangente. Como vocês sabem, e a gente viu isso muito bem na sabatina do Paulo Gonet, nessas questões, ele, pelo que nós sabemos, ele é super católico, então, na questão dos costumes, me parece que ele é extremamente conservador. Só que aí, para ele não ficar malzinho, porque ele já está ali absorvido pelo sistema, para ele não ficar malzinho, ele resolveu também não se manifestar no mérito, fez igual o Gilmar, saiu pela tangente, não, a ADPF não é um instrumento adequado para isso aqui. E largou lá, não se comprometeu, fez igualzinho o Gilmar. O Fachin, então, ele propõe os termos genitor e genitora. O Mendonça, ele sugeriu manter pai e mãe e acrescentar a expressão parturiente. Então, o André Mendonça, ele ficou ali em cima do muro, né? Não sustentou, não. Agora, olha só, que curioso. O Nunes Marques sustentou. O Nunes Marques falou, não, é pai e mãe mesmo. É isso aí. O Nunes Marques, ele consegue ser, pelo menos até hoje, ele está sendo mais firme do que o André Mendonça. Agora, chupem essa manga. Vocês sabem quem votou também junto com o Nunes Marques, dizendo que é para manter os termos pai e mãe pela importância cultural e simbólica destas designações? Sabem quem votou também desse jeito? Que é para manter a tradição de pai e mãe? Chutem aí nos comentários. O pessoal cada um está falando uma coisa. Algumas pessoas já acertaram. Então, chupem essa manga. O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deu um voto conservador, dizendo, não, pai e mãe são termos que têm que ser mantidos, porque existe essa importância cultural, simbólica e tudo mais, tal. O super conservador Alexandre de Moraes. É porque, veja bem, pessoal, veja bem, essa decisão, o cara já está queimado, assim, até a alma, né? Essa decisão nessa DPF, sobre se vai manter o nome, né, pai e mãe, é completamente acessório. Isso não vai implicar o Moraes em nada. Isso não vai afetá-lo em nada. Ele poderia dar qualquer decisão. Para ele está tudo certo. Isso não vai interferir na política. Eu não sei. Eu acho que não é uma questão dele ter dado uma bola dentro. Eu acho que ele deve ter feito. Eu acho, inclusive, que ele até intimamente ele deve pensar isso mesmo. Só que se ele tivesse, né, precisando, de repente, do apoio dos lacradores, mas nessa altura do campeonato ele está cagando e andando para os lacradores. Eu acho que ele quis tirar uma onda. Tirar uma onda de, não, sou conservador, sou um cara ponderado. Ele quis pagar de ponderado. Já que toda hora ele é apontado como comunista, que não é, como esquerdista, que não é. Ele pode até fazer alianças de conveniência com a esquerda, mas ele claramente não é um esquerdista, nunca foi. Inclusive, quando ele entrou no STF, estava lá Randolph gritando, saltitando contra Alexandre de Moraes. A esquerda toda caiu de pau. E não é esquerdista, ele faz alianças de ocasião. Então, foi isso que aconteceu. Então, chupem essa manga. Então, aí nós temos esse uso ideológico da justiça. Então, esse tipo de partido, o PT e o PSOL, especificamente, nesse caso foi o PT, né? Eles usam a justiça com finalidade ideológica. Esse tipo de ação é
uma forma de guerra cultural utilizando a justiça como instrumento.